Pessoal, continuando nosso conteúdo de matemática financeira, vamos falar um pouco sobre taxa de porcentagem aí, né? É muito comum a gente usar essas questões percentuais de acréscimo, desconto, né, em preços e por aí vai, né? É muito comum a gente falar. Por exemplo, um cliente recebeu um desconto de 20%. O rendimento de uma determinada caderneta de poupança em um mês foi de quase 1%. O reajuste no combustível foi de 2% e por aí vai. Então é muito comum a gente usar essas expressões, né? E trata-se de uma razão, de uma fração, né? Que a gente denomina como porcentagem ou percentagem. As duas formas estão corretas de falar, né? E eu vou assim só colocar alguns exemplos aqui para a gente entender, né, as formas de representação, de como que a gente calcula essa questão da porcentagem. Então, Pedro vendeu 20% dos seus carrinhos, por exemplo. Quantos carrinhos ele vendeu? Então, a gente sempre que fala de porcentagem, a gente fala de uma porcentagem referente a alguma coisa, a um valor, a um número, né? Então, nesse caso, nós estamos falando de venda de 20% de uma quantidade X de carrinho, que nesse caso é de 150 carrinhos. Então, quando a gente fala 20% de uma coisa, a forma da gente calcular, né, o 20% é o 20 por 100. Né? Então, essa porcentagem, na verdade, é trabalhar com essa razão, com essa fração. Então, o 20% aqui é 20 por 100. Ou dividido 0,20. Né? E é aqui que a gente vai calcular, então, o valor desse 20% de 150, que é igual a 30. Então, a porcentagem ela pode ser representada assim, né? Assim ou assim. Né? Então, a gente tem mais de uma forma de representar. Você pode usar com o símbolo, você pode usar na fração, ou você pode usar decimal, certo? Então, 20% dos 150, fazendo a conta aqui, deu 30 carrinhos. Então, ele vendeu 30 carrinhos. Então, são as formas da gente calcular a porcentagem aí. Então, escreve ela ou percentual, ou na razão, ou no decimal aí, certo? Em uma determinada liquidação, uma camisa que custava R$32 foi vendida com 25% de desconto. De quanto foi a economia, então? Então, 25% de desconto sobre o valor do custo dela, que é de R$32. Então, é 25% de 32, né? Que é a mesma coisa que 25 sobre 100 ou 0,25. Né? Só dividir esse valor por 100, que aí você tem a forma decimal e aí você multiplica pelo valor. Então, é um desconto de R$8 aí, né? Que a camisa tinha nessa liquidação. Então, são essas as formas da gente representar. Então, ou usando aqui o símbolo percentual, ou na forma de uma fração, né, dessa razão, ou na forma decimal aí, certo? Então vamos lá, uma pessoa devia R$2.800 e pagou 5% dessa dívida. Quanto que falta pagar ainda para liquidar a sua dívida? Então tá, beleza, você pode calcular então, na primeira forma, né? Você calcula esses 5% que ele já pagou, então 5% de 2.800. 5%, 5 dividido por 100 é 0,05. Né? Vezes os 2.800 dá 140. Né? E aí eu faço assim, a dívida é de 2.800, ele pagou 140, 2.800 menos 140 vai dar R$2.660. Então é isso aqui, é o que falta pagar. Outra forma de trabalhar isso aqui é pensar que o valor com o qual a gente está trabalhando, ele corresponde sempre a 100%, é o total. Então, por exemplo, a dívida total é de R$2.800. Ou seja, 2.800 corresponde a 100% do valor. Se ele pagou 5%, né? Então 100% menos os 5 que ele pagou, falta o quê? 95%. Então essa é uma outra forma também de pensar, certo? Então calcula 95% de 2.800, é o que ele falta pagar. Né? 95 dividido por 100 dá 0,95, multiplicando por 2.800 vai dar o mesmo R$2.660. Né? Então tem essas duas formas de fazer aí o exercício, né? Ficar atento. Então o valor cheio aqui ele corresponde a 5%. Então eu calculo 5%, deu um valor, pego o total e subtraio ele. Beleza, posso fazer assim, ou posso também pensar que esse valor corresponde a 100%. Se eu já paguei 5, ainda faltam 95. 95% disso aqui vai dar o mesmo valor. Então, a gente pode fazer esse tipo de exercício de mais de uma forma. Né?
Beleza, vamos pegar um gráfico aqui, né? É o gráfico que fala sobre um grupo de pessoas, né? Homens e mulheres, e sobre a sua formação. Então, por exemplo, aqui, ó, feminino, 20 mulheres têm só o ensino fundamental, 22 homens têm ensino fundamental. Então, no total, 42 pessoas têm ensino fundamental, né? 38 mulheres têm o ensino médio, 16 homens têm ensino médio. Então, no total, 54 pessoas têm ensino médio. E assim por diante. Então, somando 20 com 38 com 14, dá 72 mulheres. Somando 22 com 16 e com 10, temos 48 homens. E aí, no total, somando os dois aqui, nós temos 120 pessoas. Certo? Então, vamos calcular algumas porcentagens aí em relação ao número total de funcionários. Quantos funcionários do sexo feminino apenas concluíram o ensino fundamental? Então, nós estamos falando desse pessoal aqui, ó, dessas 20 mulheres aqui. Ó. Então, são 20 mulheres no total de 120 pessoas. Né? Então, a porcentagem, ela na verdade é uma fração comparativa daquilo que se quer pelo total. Né? Então, no caso aqui, pessoas do sexo feminino que concluíram o ensino fundamental, 20 num total de 120. Certo? Aqui eu vou dividir, né? Quando você divide, vai dar isso aqui, que é uma dízima, né? Multiplica por 100. Quando você multiplica por 100, vai dar 16,666, arredondando 16,67% aí, certo? Então, você divide os valores. No caso, esse valor de cima é referente sempre ao que eu estou trabalhando. No caso, pessoas do sexo feminino que concluíram o ensino fundamental, e embaixo o total, né? Então, aí eu faço a divisão e multiplico por 100 para poder colocar a questão percentual, correto? Letra B, número de funcionários do sexo masculino que concluíram ensino médio. Então, ensino médio masculino são essas 16 pessoas dentre as 120. Então, é 16 dividido por 120. Faz a conta, vai dar isso aqui, multiplica por 100, ó, vai dar aqui 13,33, certo? Como o número aqui, ó, que vem depois do 3 aqui, ó, é 3 também, ou seja, menor do que 5, então não arredondar aqui, na verdade, é só excluir as demais casas. Eu não preciso mexer nesse 3 aqui, certo? Aqui não, ó, 16,66. Aí eu vou parar aqui. Como o próximo número é maior do que 5, então esse 6 aqui eu transformei em 7. Né? Letra C, funcionários do sexo feminino que concluíram o ensino superior. Ensino superior, sexo feminino são 14, num total de 120. Dividindo vai dar isso aqui, multiplicando por 100 vai vir para cá, vírgula, 11,666, arredondando 11,67%. Né? Então, a porcentagem, ela é essa fração, né, onde a gente compara aí o número daquilo que a gente quer representar pelo total, certo? Então, é só fazer divisão, acha o número decimal, multiplica por 100, né? E aí você tem o valor percentual aí.